Hello, guys. Boa tarde a todos vocês que estão aqui assistindo o Teacher. Não são muitas pessoas e eu não esperava que fossem muitas pessoas, porque o horário é um horário em que o pessoal está trabalhando, né? Os meus alunos, a maioria são adultos, que trabalham, têm seus trabalhos, então eu já sabia que a maioria não conseguiria assistir. Alright? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa aula. Então, essa é uma aula na qual nós vamos ver os 10 principais verbos da língua inglesa, no passado, no presente, no futuro, a conjugação deles, né? E também na forma afirmativa, interrogativa e negativa. Então, são 6 dimensões para cada verbo. Então, a gente vai ver muitas frases hoje, e o teacher vai falar, então, de algumas regras aqui, muito importantes, são regras de conjugação verbal, e que é algo que pega bastante para muitas pessoas que estão começando a estudar a língua inglesa. Conjugação verbal. Né? Então, vamos lá. Peguem seus cadernos, peguem seus blocos de notas, suas canetas, seus lápis, e bora anotar, porque quem não anota, esquece. É preciso anotar. Bora, deixa eu só aqui. Vou compartilhar então a tela com vocês e a gente começa a conjugação dos verbos. Caso vocês tenham alguma pergunta, é só colocar aí na caixinha de perguntas, tá? Do chat no YouTube. E também, caso o teacher não responda na caixinha, eu vou responder falando aqui, tá bom? Então, boa tarde aí para o Edilson, né? Eu vi que o Edilson colocou boa tarde para mim, boa tarde para você. E bora lá. Então, o título da nossa aula é The 10 Most Frequent Verbs in English. Os 10 verbos mais frequentes da língua inglesa. E, gente, o verbo mais frequente da língua inglesa, qual que vocês acham que é? Coloquem aí no YouTube, coloquem aí na caixinha de mensagens aí, qual é o verbo mais importante? O verbo que a gente vai ter que fazer primeiro. O que vocês acham? Digam para o teacher aí. Qual a opinião de vocês? A Sabrina disse que é o verbo to be. Muito bem, Sabrina. Verbo to be. O que significa o verbo to be? Gente, muita gente, mesmo às vezes chegando no intermediário, ainda não sabe o que significa o verbo to be. O verbo to be significa dois verbos no português, que também são os verbos mais importantes do português, que são os verbos ser e o verbo estar. Ok? Então, os dois verbos mais importantes do português, no inglês é o verbo to be, um só. Veja como no inglês já é mais econômico. Um verbo só. No português, dois verbos. Então vamos lá, vamos conjugar ele no presente. No presente, a forma afirmativa. Vou colocar aqui present, forma afirmativa. I am tired. I am tired. Que significa estou cansado. Eu estou cansado. Ok, agora vamos para a forma negativa. Forma negativa vai ser bem simples, né? I am not tired. Só colocar o not depois do am. Então, eu não estou cansado. Certo? Vamos para a interrogativa. Forma interrogativa vai ser Are you tired? Então, você está cansado?
Então, essa é a conjugação do verbo to be no presente. Eu estou cansado, eu não estou cansado, e a pergunta é: você está cansado? E lembrando que tired significa cansado ou cansada, né? No inglês, os adjetivos servem tanto para o feminino quanto para o masculino. Ok, então esse foi o presente, vamos agora para o passado, né? Vamos colocar aqui como simple past, que é o passado simples. Aí nós temos a forma afirmativa, negativa e interrogativa também do passado, né? O teacher vai copiar aqui, vai colar aqui, e vamos lá. Então, no passado, o am, né, que é eu estou cansado, vira was. I was tired. Então, eu estava cansado. Na negativa, I am not tired no presente. No passado, I was not tired. Eu não estava cansado. E na forma interrogativa, are you tired? No presente, no passado vai ser were you tired? Então, você estava cansado? Pronto. Então, essa é a forma no passado. Presente, passado. I was tired. Eu estava cansado. I was not tired. Eu não estava cansado. E were you tired? Você estava cansado ou você estava cansada? E agora vem o quê? Vem o futuro, né? Vem o futuro. Vamos colocar o futuro aqui embaixo, então. Cadê aqui? Vamos escrever future. Né? O futuro se pronuncia future. Future. Então, o futuro vai ser I will be. I will be tired. Né? Eu estarei cansado. Por exemplo, na semana que vem, neste horário, eu estarei cansado, porque eu terei trabalhado muito. Agora, negativa. I will not be. I will not be. E a interrogativa. Will you be tired? Will you be tired? Ok? Então, futuro. I will be tired. Eu estarei cansado. I will not be tired. Eu não estarei cansado. Will you be tired? Você estará cansado? Certo? Aqui, gente, eu não estou contraindo, tá? Não estou contraindo nenhum verbo, mas lembrando que é possível contrair. I will pode ficar ao. A pronúncia é ao. Tipo um cachorro latino. Ao. Ok? I'll be tired. Esse aqui, I will not, pode contrair e fica I won't. I won't. I won't be tired. I won't be tired. Eu não estarei cansado. E esse aqui não dá para contrair. Alright? Então, contrair só esses aqui do futuro, mas vários outros dá para contrair, tá? Eu não vou mostrar as contrações, senão nossa aula vai ficar gigantesca, né? Porque já são 10 verbos, afirmativo, negativo, interrogativo, passado, presente e futuro. Então, imagina quantas frases a gente não vai ver só hoje, né? Então, por isso que eu estou indo um pouco acelerado também. Então, esse foi o verbo mais importante da língua inglesa. Se você não domina o verbo to be, você vai ter que começar tudo de novo. Porque verbo to be é a essência, é a base do inglês. A gente usa o verbo to be o tempo inteiro na língua inglesa. Então, vocês precisam dominar. Adriana Clara, que fez aula comigo ontem, né? Fez aula em grupo, tá aqui também, muito bem. Pronto, então esse é o primeiro verbo, o verbo mais importante. Vamos agora para o segundo verbo mais importante. Vou colocar aqui. Segundo verbo mais importante. Me digam aí no chat, aí nos comentários, qual é o segundo verbo mais importante da língua inglesa, na opinião de vocês. O primeiro é o verbo to be, já fizemos. E o segundo verbo mais importante? E agora?
Que verbo é esse? Chutem aí. Try to guess. Tentem adivinhar. O segundo. Aham. Muito bem, Adriana. O segundo verbo mais importante é o verbo have, que significa ter ou possuir. Ok? Ter, possuir. Em alguns casos, pode significar comer também, ok? É meio estranho, mas eu tenho que falar a verdade. É, ele pode ser comer também. Por exemplo, have lunch significa comer o almoço, almoçar, tá? Então ele pode ser usado no sentido de comer também. Não se assustem. Então vamos lá. Primeiro, present, né? Nós estávamos vendo o present. Presente vem primeiro. Ok, presente affirmative. Presente afirmativo. A frase que eu escolhi aqui, deixa eu ver. I have a new book. I have a new book. Que significa que eu tenho um livro novo, correto? E a forma negativa. A forma negativa desse verbo vai ficar I don't have a new book. Aqui eu coloquei contraído já, porque don't é muito mais frequente do que do not, tá? E a forma interrogativa, interrogative, que é do you have a new book? Veja que na interrogativa eu paro, né, de usar o I e eu uso o you, porque eu não pergunto para mim, eu tenho um livro novo? Né? A não ser que eu esteja com dúvida em relação a alguma coisa que eu mesmo tenho, mas isso não é normal. Ok? Então, eu preciso colocar a tradução, né? Vamos colocar a tradução, então. A tradução aqui é, eu não tenho um livro novo. E aqui vai ser, então, você tem um livro novo? Um livro novo. Muito bem. Então, I have a new book. Eu tenho um livro novo. I don't have a new book. Eu não tenho um livro novo. Do you have a new book? Você tem um livro novo? Então, presente, afirmativo, negativo e interrogativo. Vamos agora, gente, para o passado. O passado. Vão dando uma olhada aí se vocês estão acertando, né? Conforme o teacher vai escrevendo as frases. Simple past agora, né? Simple past. No passado. Então, agora, no passado, eu tinha um livro novo. O verbo have é um verbo irregular, que no passado vira had. I had a new book. Então, eu tinha um livro novo. Na negativa, o verbo auxiliar do passado é did, mas o not vira didn't. Então, eu não tinha um livro novo. I didn't have a new book. Ok? Agora, na interrogativa, o verbo continua sendo, né? O verbo auxiliar continua sendo did. Então, did you have a new book? Você tinha um livro novo? Você tinha um livro novo? Então, esse, gente, foi o passado. Afirmativo, negativo, interrogativo. I had a new book. I didn't have a new book. Did you have a new book? Então, simple past. Nós vamos agora, então, para o futuro. Vamos lá. Future. Future. No futuro, vai ficar I will have. I will have. Então, eu terei um livro novo. Aqui na negativa, I will not
ou se não want, como eu mostrei para vocês na frase anterior. I will not have a new book. Eu não terei um livro novo. E agora na interrogativa, will you have a new book? Você terá um livro novo? Ok? Então, passado, presente, futuro, afirmativa, negativa, interrogativa. Muito bem. Esse foi o verbo have. A gente está fazendo rápido, né? Porque a aula aqui é ao vivo, a gente tem 1 hora para fazer a aula. Mas essa aula vai ficar gravada no YouTube, então caso vocês precisem anotar com mais calma, é só anotar, né, depois da aula, a aula gravada. Alright? Muito bem, então esse foi o segundo verbo mais importante, que é o verbo have. Agora, bora para o terceiro verbo mais importante. O que vocês acham? Qual que vai ser o terceiro verbo mais importante? E aí? Coloquem aí pra gente no nosso chat do YouTube. Terceiro verbo mais importante. Primeiro foi o verbo to be, ser, estar. O segundo verbo have, verbo ter ou possuir. E o terceiro verbo, qual que vai ser? Boa tarde, Mônica. A Sabrina falou que vai ser o verbo, ela acredita que seja o verbo do. É isso mesmo. Então, o terceiro verbo mais importante é o verbo do, que significa fazer. Mas, gente, esse é o significado principal do verbo do, fazer. Pode significar várias outras coisas, tá bom? Eu não vou colocar aqui porque são várias coisas. Então, deixa em aberto aqui e eu vou conjugar como o verbo fazer. Mas pode ser várias outras coisas. Tem alguns verbos que têm mais de um significado e vários outros significados, né? Dependendo do contexto. Então, eu vou deixar só o fazer aqui. E vamos, então, com o verbo fazer. Eu vou copiar aqui, ó, presente, passado e futuro, para eu não ter que editar tudo, né? Começar tudo do zero. Então, vamos lá. A frase do presente com o verbo fazer vai ser a seguinte: I do my homework. Que significa eu faço a minha tarefa de casa. Ok? Então, no presente afirmativo, eu faço minha tarefa de casa. I do my homework. Ok. Agora, na negativa do presente, I don't do my homework. Vamos apagar isso aqui. E aqui, então, vamos copiar. Eu não faço a minha tarefa de casa. Ok? Então, I don't do. Veja que tem dois do's. Um é auxiliar e o outro é o verbo principal. Ok? Agora a interrogativa. Do you do your homework? Do you do your homework? Você faz a sua tarefa de casa? Do you do your homework? Ó, tem dois do. Do verbo auxiliar e do verbo fazer. Tá? O do assume duas posições aqui, duas funções, verbo auxiliar e verbo principal. Por isso que tem dois do's. Ok? Muito bem, então, I do my homework, eu faço minha tarefa de casa. I don't do my homework, eu não faço minha tarefa de casa. Do you do your homework? Você faz a sua tarefa de casa? Alright? Vamos lá agora, então, para o passado. Então, no passado é I did my homework. I did my homework, que significa eu fiz
a minha tarefa de casa. Eu fiz a minha tarefa de casa. I did my homework. Agora, aqui na negativa, I didn't do my homework. I didn't do. Eu não fiz. E agora, a interrogativa. Did you do your homework? Did you do your homework? Então, é a pergunta. Você fez a sua tarefa de casa? Muito bem. Ok, então, I did my homework. Eu fiz a minha tarefa de casa. I didn't do my homework. Eu não fiz a minha tarefa de casa. Did you do your homework? Você fez a sua tarefa de casa? Então, esse foi o passado, afirmativo, negativo, interrogativo. E agora nós vamos para o futuro. Então, aqui vai ser I will do my homework. I will do my homework, que significa eu farei a minha tarefa de casa. No negativo, I will not do my homework, que significa eu não farei a minha tarefa de casa. Eu não farei. E no futuro, will you do your homework? Will you do your homework? Você fará a sua tarefa de casa? Você fará a sua tarefa de casa? Então ficou no futuro. I will do my homework. No negativo, I will not do my homework. E na interrogativa, will you do your homework? Você fará a sua tarefa de casa? Ok? Muito bem, então esse foi o terceiro verbo principal da língua inglesa, mais frequente. Vamos agora para o quarto verbo mais importante, o quarto verbo mais utilizado da língua inglesa. O que vocês acham? Coloca aí no chat. Qual é o quarto verbo mais importante da língua inglesa? Coloquem aí para gente. O quarto verbo mais importante da língua inglesa é o verbo, isso, o verbo say, que significa dizer, né? Isso, dizer. Vamos copiar aqui a estrutura do presente, do passado e do futuro. E vamos colar aqui. Agora, gente, eu vou usar o you. Deixa eu anotar aqui, que no say eu vou usar o you. Então, agora eu vou fazer uma frase com you. You say the truth. You say the truth. O que significa isso? Olá, Adri, tudo bem? You say the truth. Significa você diz a verdade. Agora, então, no negativo. E depois no interrogativo. Então, no negativo, you don't say the truth. Você não diz a verdade. E no interrogativo é do
you say the truth? Você diz a verdade? Ok? Então, you say the truth. Você diz a verdade. You don't say the truth. Você não diz a verdade. Do you say the truth? Você diz a verdade? Agora, no passado. No passado vai ser you say, vira you said. É verbo irregular também. Então, você disse a verdade. Na negativa do passado, you didn't, o verbo auxiliar didn't, you didn't say the truth. Você não disse a verdade. Você não disse a verdade, you didn't say the truth. Agora, a pergunta, você disse a verdade? Então, vai ficar, did you say the truth? E aí, como é que vocês estão indo? Estão acertando na mente de vocês? Você disse a verdade? Você disse a verdade? Ok, então esse é o passado. You said the truth. Você disse a verdade. You didn't say the truth. Você não disse a verdade. Did you say the truth? Você disse a verdade? Agora o futuro. No futuro vai ficar you will say the truth. Você dirá a verdade. Na negativa do futuro, you will not say the truth. Você não dirá a verdade. Na interrogativa, você dirá a verdade? Então vai ficar will you say the truth? Will you say the truth? Você dirá a verdade? Pronto, então esse é o futuro. You will say the truth. Você dirá a verdade. You will not say the truth. Você não dirá a verdade. Will you say the truth? Você dirá a verdade? Alright. Ok, então a Sabrina falou que por enquanto está acertando tudo. Muito bem, Sabrina. Legal. Vamos para o próximo verbo mais importante da língua inglesa, que é o nosso quinto verbo. Que verbo que vocês acham que é? Coloca aí no chat, para o teacher saber se vocês estão por dentro. O quinto verbo mais importante da língua inglesa é o difamado, o verbo mais doidão do inglês, porque ele tem mais de 30 significados e ele buga a mente de todo mundo, que é o verbo get, que pode significar obter, pode significar conseguir, pode significar pegar, pode significar o que mais? Ficar, pode significar chegar, pode significar comprar, que mais? Deixa eu pensar. Obter, conseguir, pegar, ficar, chegar, comprar. Ai, tem vários, gente, tem mais de 30. Vamos ficar com esse, senão a gente vai perder tempo. E aqui, presente, passado e futuro, né? Então, eu vou copiar mais uma vez. E vou colocar aqui. A frase que eu escolhi, deixa eu ver aqui, é a seguinte. Não vou fazer mais com I, vou mudar. O get vai ser com he. Então, he gets good results. Isso, eu adaptei a frase que eu tinha colocado. Então, na afirmativa fica he gets good results, que significa ele obtém bons resultados. Ele obtém bons resultados. Gente, perceba que eu tive que colocar um S aqui, tá? O S no get. He gets good results. Aí agora, na negativa, como é que vai ficar? Vai ficar he doesn't get.
Aí tira o S daqui, porque o S foi parar aqui, ó, e virou ES. Então, he doesn't get good results. Ele não obtém bons resultados. E agora, a interrogativa, que vai ficar does he get, sem o S também aqui, e o S virou ES e está aqui na frente, ó. Então, ele obtém bons resultados? Ok? Então, é assim. He gets good results. Ele obtém bons resultados. He doesn't get good results. Ele não obtém bons resultados. Does he get good results? Ele obtém bons resultados? Agora vamos para o passado. No passado, esse verbo vira got, porque ele é um verbo irregular. Então, he got good results. Ele obteve bons resultados. Aí agora, na negativa do passado, vira he didn't get good results. Ele não obteve bons resultados. E agora a pergunta que vai ficar, did he get good results? Ele obteve bons resultados? Então, esse é o passado. He got good results. Ele obteve bons resultados. No negativo, he didn't get good results. Ele não obteve bons resultados. E na interrogativa, did he get good results? Ele obteve bons resultados? Agora vamos para o futuro. Então, aqui vai ficar he will get good results, que significa ele obterá bons resultados. Aqui, he will not get good results. Ele não obterá bons resultados. E agora, na interrogativa, que é will he get good results? Ele obterá bons resultados? Interrogativo, né? Ok? Então, futuro, afirmativo, he will get good results. Ele obterá bons resultados. Negativa, he will not get good results. Ele não obterá bons resultados. E na interrogativa, will he get good results? Ele obterá bons resultados. Então, esse foi o nosso quinto verbo mais frequente da língua inglesa. É um verbo complicadinho, porque ele tem muitos significados, mais de 30 significados, eu coloquei alguns aqui. E agora a gente tem que ir, então, para o sexto verbo mais frequente da língua inglesa. Qual verbo que vocês acham que é esse? O sexto verbo mais importante da língua inglesa? Ah, gente, e não se esqueçam, curtam esse vídeo, curtam essa aula, compartilhem a aula com seus amigos, convidem as pessoas para participarem desse projeto. É de graça. As aulas são de graça. Então, a gente tem que dar de presente o que a gente recebeu de graça, né, para as outras pessoas. Tem muita gente que quer aprender inglês. Esse tipo de matéria aqui é um resumão de coisa que vocês veem, sem brincadeira, isso são 6 meses de curso, para você aprender isso que eu estou ensinando aqui numa aula. Então, eu estou acelerando aqui algumas coisas para vocês. Comentem, igual vocês estão comentando, participem das aulas e curtam a aula, para chegar a mais pessoas, né? A aula. Alright, então, o sexto verbo principal, o mais frequente da língua inglesa, é realmente o verbo make, como a Sabrina falou ali no nosso chat. Então, é o verbo make, que significa fazer. Mas pode significar outras coisas também, tá bom? Fazer e criar ou outras coisas, que dependem do contexto. E aqui, gente, no verbo make, eu vou usar she.
tá? Eu vou usar ela. E a frase vai ser a seguinte. Ah, tenho que copiar aqui primeiro, para não me dar trabalho. Ok, então vamos colocar aqui embaixo. E a frase é a seguinte: She makes que coffee. Ok, she makes coffee. Ok, que significa ela faz café, ou ela passa o café. She makes coffee. Bora então, no presente agora negativo. She doesn't. She doesn't make. Ok, a Sara perguntou ali no chat agora, professor, você disponibiliza, vai disponibilizar esse material para a gente depois? Sim, depois dessa aula que vai estar gravada, esse material, o link dele vai estar na descrição do vídeo no próprio YouTube e também no nosso grupo, lá nos nossos grupos em que a gente pratica a língua inglesa, tá bom? Ou se não, vocês me chamam no privado também, caso não tenha encontrado o link, que eu mando também no privado, tá bom? Então, eu disponibilizo sim para vocês anotarem depois. Então, aqui, she doesn't make coffee. Ela não faz café. E a interrogativa, does she. Deixa eu apagar aqui e colocar esse. Então, vai ficar does she make. Tem que perder o S. Does she make coffee? Ela faz café? Então, perceba que aqui é igual he. Tem que colocar S, tem que colocar S, tem que colocar S. Então, presente, she makes coffee. Ela faz café. Negativa, she doesn't make coffee. Ela não faz café. Interrogativa, does she make coffee? Ela faz café? Vamos para o passado agora. No passado, vai ficar she made coffee. She made coffee. Ela fez café. Na negativa do passado, she didn't. She didn't make coffee. Que significa ela não fez café. Ela não fez café. Interrogativa. Vamos colar aqui. Então ficou did she make coffee? Did she make coffee? Ela fez café? Uma pergunta. Então, esse é o passado. She made coffee. Afirmativa. Ela fez café. Negativa. She didn't make coffee. Ela não fez café. Interrogativa. Did she make coffee? Ela fez café? Alright? Vamos agora para o futuro. No futuro, gente, o futuro é muito simples, vocês já perceberam. É só colocar o will e o verbo principal. Então, she will make coffee. Ela fará café. Aqui no negativo agora, she will not make coffee. Ela não fará café. E agora, na interrogativa, vai ser will she make coffee? Will she make coffee? Ela fará café? Pronto. Então, afirmativa do futuro. She will make coffee. Ela fará café. Negativa. She will not make coffee. Ela não fará café. Interrogativa. Will she make coffee? Ela fará café? Então, esse foi o nosso sexto verbo mais frequente da língua inglesa. Vamos agora para o sétimo verbo mais importante da língua inglesa, que é o verbo go, que significa ir. Go. Vamos lá, então. Vamos copiar aqui. Ok. Para o go, eu vou usar o sujeito, não, o pronome. Deixa eu pensar.
it, agora eu vou usar o we, nós, tá? Então, deixa eu ver a frase aqui. Vai ser we go to school. Muito simples. Que significa nós vamos à escola. Nós vamos à escola. We go to school. Aí agora, no negativo do presente, vai ficar don't. We don't go to school. Nós não vamos à escola. E a pergunta vai ficar, nós vamos à escola? Tipo, a criança perguntando para a mãe, né? Nós vamos à escola hoje, mamãe? Então, hoje, né, isso, vai ficar, então, do we go. Eu estava pensando em futuro já. Do we go to school? Nós vamos à escola? Ok? Então, esse é o presente afirmativo. We go to school. Negativo. We don't go to school. Interrogativo. Do we go to school? Agora, no passado, vai ficar we went. Prestem atenção aqui agora. Olha como mudou. Virou went. Vou até deixar aqui em amarelo. We went to school. Nós fomos à escola. Mudou até no português. Olha como mudou. De vamos virou fomos. No português é igual no inglês. Muda bastante. Então, nós fomos à escola. Na negativa, we didn't go to school. Nós não fomos à escola. Agora, na interrogativa, did we go to school? Nós fomos à escola. Então, passado afirmativo, we went to school. Negativo, we didn't go to school. Interrogativo, did we go to school? Futuro agora. Bora acelerar que o nosso tempo está acabando. Futuro é we will go to school. Nós iremos à escola. Agora, na negativa do futuro, we will not go to school. É só acrescentar o not. Nós não iremos à escola. E agora, a pergunta, we go to school. Nós iremos à escola? Pronto. Então, afirmativo do futuro, we will go to school. Negativo, we will not go to school. Interrogativa, we will go to school. Alright? Muito bem. Vamos, então, agora para o nosso oitavo verbo mais frequente da língua inglesa. Portanto, oitavo verbo mais importante, da língua inglesa, que é o verbo know. Finalmente chegou o verbo know, que significa saber ou conhecer. Saber ou conhecer. Ok? Agora, então, vamos copiar tudo de novo e fazer a conjugação do verbo saber. Agora eu vou usar o they. Com know, eu vou usar they. Ok? Então, vamos lá. A frase que eu separei é a seguinte. They know the answer. Que significa eles sabem a resposta. They know the answer. Então, esse é o presente afirmativo. Presente negativo. They don't know the answer. Eles não sabem a resposta. A pergunta agora é, do they know the answer? Eles sabem a resposta? Então, esse é o presente. Presente afirmativo, they know the answer. Eles sabem a resposta. Presente negativo, they don't know the answer. Eles não sabem a resposta.
presente interrogativo, do they know the answer? Eles sabem a resposta? Vamos para o passado agora. Passado afirmativo, they knew the answer. Vou destacar aqui também. Tá? Então, o que mudou? Trocou o O por E. Então, they knew the answer, que significa eles sabiam a resposta. Agora aqui, they didn't know the answer. Eles não sabiam a resposta. E aqui na interrogativa vai ficar did they know the answer? Eles sabiam a resposta? Ok? Então vamos lá. Afirmativa do passado. They knew the answer. Eles sabiam a resposta. Negativa do passado. They didn't know the answer. Eles não sabiam a resposta. Interrogativa do passado. Did they know the answer? Eles sabiam a resposta? Bora para o futuro, que o futuro é simples, a gente vai rapidão por ele. They will know the answer. Eles saberão a resposta. Negativo do futuro. They will not know the answer. Eles não saberão a resposta. Agora, interrogativo no futuro. Então, will they know the answer? Eles saberão a resposta. Então, esse é o futuro. Futuro afirmativo. They will know the answer. Futuro negativo. They will not know the answer. Futuro interrogativo. Will they know the answer? Alright? E esse foi o verbo know, que foi o nosso 8º verbo mais frequente da língua inglesa. Estamos terminando, gente. 9º verbo mais importante da língua inglesa. Opa! 9º verbo, que é o verbo take. Verbo take também tem vários significados. Eu vou colocar aqui o significado do pegar e o verbo levar. Mas pode ser várias outras coisas, tipo tirar, take something from somebody, e assim por diante. Tem muitos significados o verbo take. Teacher vai copiar aqui e vai colar. Então, agora com o verbo take, nós vamos usar o he de novo. Tá? Vamos usar o he, que é ele, de novo. Deixa eu ver a frase que eu preparei, que muito bom. He takes the bus to work. Que significa ele pega o ônibus para o trabalho. Ou senão ele pega ônibus para o trabalho. Ou ele vai de ônibus para o trabalho. Né? A mesma coisa. A ideia é a mesma. O que importa é a ideia. Muito bem. Então, vamos lá. He takes the bus to work. Ele pega ônibus para o trabalho. Agora, a negativa, como é que vai ficar? Vai ficar he doesn't take the bus to work. Ele não pega o ônibus para o trabalho. E a forma interrogativa vai ficar does he take the bus to work? Does he take the bus to work? Ele pega o ônibus para o trabalho. Pronto, então esse é o presente do verbo take. He takes the bus to work. Afirmativa. Ele pega o ônibus para o trabalho. Negativa do presente. He doesn't take the bus to work. Ele não pega o ônibus para o trabalho. Interrogativa do presente. Does he take the bus to work? Ele pega o ônibus para o trabalho. Passado agora. No passado, esse verbo vai virar took. He took the bus to work. Vou também colocar aqui em amarelo. Ele pegava, ou ele pegou o ônibus para o trabalho. Aqui agora, na negativa do passado, he didn't take the bus to work. Ele não pegava ônibus para o trabalho. E aqui agora na interrogativa vai ficar did he take
the bus to work. Ele pegava ônibus para o trabalho? Pronto, então passado afirmativo, he took the bus to work. Passado negativo, he didn't take the bus to work. Interrogativo do passado, did he take the bus to work? Ele pegava ônibus para o trabalho. Futuro, sempre igual, gente, é um padrão. He will take the future, or take the future. He'll take the bus to work. Ele pegará ônibus para o trabalho. E he will not take the bus to work. Ele não pegará ônibus para o trabalho. Interrogativo vai ficar will he take the bus to work? Ele pegará ônibus para o trabalho? Pronto. Então, futuro afirmativo, he will take the bus to work. Futuro negativo, he will not take the bus to work. E interrogativo, will he take the bus to work? Ok? Então, esse foi o nosso nono verbo mais importante e mais frequente da língua inglesa. Vamos, então, agora para o 10º e último verbo da nossa aula de hoje, que é o verbo see, que significa ver, ok? See é ver. Ou também enxergar. Dá da mesma. Ok? Vamos copiar, então, tudo de novo. E agora eu vou usar she. Deixa eu ver a frase que eu preparei aqui. Ok, é essa daqui. She sees her friends. Ok? Então, ela vê os amigos dela. Também é no sentido de ver, de visitar, tá? De ir lá ver os amigos. Ah, eu fui ver minha mãe, eu fui visitar a minha mãe. Né? Então, é nesse sentido. She sees her friends. Ela vê os amigos dela. Presente, afirmativo. Agora, presente negativo. She doesn't. She doesn't see her friends. Ela não vê os amigos dela. Interrogativo. Interrogativo é does she see her friends? Ela vê os amigos dela? Pronto. Então, presente afirmativo. She sees her friends. Ela vê os amigos dela. Presente negativo. She doesn't see her friends. Ela não vê os amigos dela. Presente interrogativo. Does she see her friends? Ela vê os amigos dela. Pronto. Vamos para o passado agora. No passado, trata-se de um verbo irregular também. Então, vira só. De si, vira só. She saw her friends. Ela viu os amigos dela. Negativa do passado. She didn't see her friends. Ela não viu os amigos dela. Interrogativa. Vai ficar did she see her friends? Ela viu os amigos dela. Ok? Então, passado afirmativo. She saw her friends. Ela viu os amigos dela. Negativo do passado. She didn't see her friends. Ela não viu os amigos dela. Interrogativo do passado. Did she see her friends? Ela viu os amigos dela. Vamos para a última conjugação agora. Futuro. Então, no futuro é tudo muito simples. Então, she will see her friends. Ela verá os amigos dela. Agora, na negativa do futuro. She will not see her friends. Ela não verá os amigos dela. E agora, a interrogativa do futuro, que fica will she see her friends?
ela verá os amigos dela. Pronto. Então, futuro afirmativo, she will see her friends, ela verá os amigos dela. Negativo do futuro, she will not see her friends, ela não verá os amigos dela. E a interrogativa do futuro, will she see her friends, ela verá os amigos dela. Pronto. Eu pensei que não ia dar em 1 hora, mas a gente conseguiu terminar dentro do tempo que a gente tinha estipulado, né? É isso aí. Nós temos que tomar cuidado, então, com os verbos irregulares, né? Vamos colocar isso aqui. Tomar cuidado. Verbos irregulares. Tomar cuidado com he, she, it, que a conjugação é diferente. Que mais que a gente tem que tomar cuidado? Com os múltiplos significados dos verbos. Então, isso que a gente tem que prestar atenção. Eles têm mais de um significado, né? Vários verbos têm mais de um significado. Ok, pessoal, então é isso. Essa foi a nossa aula. Foi uma aula básica, né? Quem está no nível iniciante tem que saber disso. Geralmente, o pessoal estuda essas conjugações num curso de inglês em vários meses, como eu disse anteriormente. Demora vários meses para ver isso aqui. E eu estou mostrando para vocês isso aqui logo de cara, né, principalmente para os meus alunos particulares, para eles já terem uma noção dessa conjugação dos verbos mais importantes, que eles vão precisar usar nas nossas aulas. Certo? Então, quaisquer dúvida, é só colocar lá nos nossos grupos, ou colocar aqui no YouTube, que eu sempre olho os comentários do YouTube, nos vídeos que já estão gravados. Curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, convidem amigos para participar do projeto. Sempre a gente tem aulas gratuitas. A próxima aula gratuita eu vou anunciar lá nos grupos e aqui no YouTube também. Muito obrigado por vocês estarem assistindo. Eu sei que o horário não é propício para vocês assistirem, mas era o horário que o teacher tinha também disponível na data de hoje. Alright? Obrigado e até a nossa próxima aula. Bye bye, guys. Thank you very much. Bye.